A Revolução Puritana ocorreu na Inglaterra do século XVII. O conflito ocorreu entre o rei Carlos I e o parlamento. Tudo se iniciou quando o parlamento impôs certas medidas ao rei Carlos I que ele aceitou, mas não cumpriu. Então o parlamento começou a criticar ele e ele foi lá e dissolveu. Após 11 anos, o rei Henrique impôs o anglicanismo à população, né, que era puritana e católica, o que ocorreu também em certas revoltas. Em 1640, com a crise financeira, o rei chamou o parlamento para tentar resolver, mas depois de um mês ele dissolveu o parlamento de novo, já que eles não aceitaram algumas medidas do rei e começaram a criticar novamente. O parlamento se dividiu entre líderes radicais de um lado e entre burgueses e aristocracia de outro para lutar contra o rei. Houve então a Guerra Civil de 1642, onde foi dividido entre o parlamento, que era representado pelos presbiterianos e os puritanos, e de outro lado estava a coroa, né, que era o rei, e está representado pelos anglicanos e os católicos. Oliver Cromwell, que ele era líder do exército, conseguiu juntar toda a população e tirando o rei do poder e decapitando. E aí houve então, deu início à República de Oliver Cromwell. Oliver Cromwell chegou ao poder após a Revolução Puritana, onde ele propagava ideias democráticas e populares, mas desistiu delas após foi eleito. Ele implantou uma ditadura que militarmente perseguia a oposição da monarquia escocesa e criou a Lei dos Atos de Navegação, onde barrava a competição econômica holandesa e fazia todo produto que chegar ou sair da Inglaterra ter que ser da Inglaterra. Ou seja, você só podia comprar coisas nacionais. A Revolução Gloriosa começou com um descontentamento por parte dos ingleses perante o governo de um rei absolutista, a despeito de religiões já consolidadas como a anglicana. Considerando as demais como inferiores ao catolicismo, James II privilegiou homens católicos na posse de cargos importantes, como na Universidade de Oxford. O que iniciou a Revolução veio com a invasão da Inglaterra por Guilherme de Orange em 1688, com o apoio das tropas holandesas. O detalhe é que Guilherme era sobrinho de James e se uniu aos protestantes para destruir o reinado inglês. Com isso, o rei James II acabou perdendo seu trono após ser derrotado na Batalha de Boyne em 1690. Guilherme III, então, foi coroado e como rei prometeu respeito e defesa à Declaração dos Direitos, Bill of Rights, cujo texto havia sido aprovado pelo parlamento em 1689. O documento jurídico continha as normas de direitos individual dos cidadãos e limitações do poder dos governantes. A restauração da monarquia teve início em 1660. Carlos II era filho de Carlos I, que morreu assassinado por Curll. Curll não era nobre, ou seja, ele não poderia ser rei. Por isso ocorreu a restauração da monarquia. Carlos II restaurou sobre seu domínio as monarquias inglesa, escocesa e irlandesa. Com a volta de Carlos II, voltou então o sistema monárquico. Guilherme Orange assume sozinho o reinado em 1694. Ele assinou a Declaração de Direitos em 1689, o qual declara os direitos e a liberdade dos súditos e define a sucessão da coroa. O documento estabelece limites aos poderes da monarca e declara os direitos do parlamento, incluindo regular deliberação parlamentar, eleições livres e liberdade de expressão no parlamento.